Boa noite, nós estamos estudando Gumará, do Daf Mem Rei de Kiddushin, 45a, Mem Rei Amud-Alef. A Gumará está nos dois pontos, 10 ou 9 linhas de cima para baixo, onde tem os dois pontos Itmar, nas Gumarot. Só que a Gumará está, na verdade, continuando um assunto que a gente falou antes. Então a gente vai dar um resumo sobre esse assunto, e aí a gente vai ver a continuação da Gumará. Então a Gumará a gente tinha estudado no Daf Mem Dalet Amud Bet, sobre uma moça que ela era Ktaná, menos de 12 anos, e ela foi lá e recebeu o anel sozinha do homem. Na verdade, nós sabemos que menos de 12 anos, apesar da Gumará ter falado dito que o pai não deve casar ela com menos de 12 anos, espera ela crescer e decidir sozinha, só que pela Torá tem essa força, o pai, de casar ela com menos de 12 anos. Então, mas ela aqui, o que aconteceu? Ela casou com menos de 12 anos sozinha. Ela voltou para casa, pai, estou com um anel aqui, eu resolvi casar com aquele homem. Então, o que acontece? A Gumará fala, e agora? O problema é, o que acontece se o pai gostou do que ela fez, concordou. Não foi ele que casou, mas ele não fez nada, mas ele concordou. Então, a Gumará já falou sobre isso, só que de qualquer forma, a gente resumindo, a Gumará traz até em nome do Rav, né? Primeiro ela falou em nome do Shmuel, depois ela falou que o Rav concordou. É interessante para a gente falar em nome do Rav, porque vai trazer algo do Rav agora. Então, o Rav fala que essa moça, Rav é o nome do Rabino. Então ele fala que precisa de Get e precisa de Miun. Então precisa de duas coisas. Get e Miun. Então, vamos explicar, não vamos lembrar o que está acontecendo. Get, porque talvez, a gente fala assim, talvez o pai concordou, então agora se quiser separar vai ter que dar o get. Agora, por outro lado, vamos entender, a gente está agora falando de uma pessoa, tem um homem, né, e uma mulher. Então, o homem é maior, né, tem que fazer assim. Tá, então, agora, essa moça tem uma irmã também. A irmã pode até ser também maior de idade, tá bom? Então, o que acontece? No momento que esse cara que casou com essa moça de menos de 12 anos, essa moça aqui pode até ser maior, não tem diferença. Agora, ele pode casar, a gente tá falando agora que ele foi casar e tal, a gente fala que precisa de get, então ele agora resolveu casar com a outra irmã. Foi lá e deu o anel para outra irmã, e a irmã aceitou. A irmã tem 18 anos, aceitou. E agora? A gente explicou que, primeiro a gente tem uma lei da Torá, que se você casa com uma irmã, você não pode casar com a outra. Sim? Então, o que acontece? O casamento nem pega nesse caso. Dependendo da gravidade da proibição, gravidade de araió de família, o casamento nem pega. Então, na verdade, se ele casou com uma irmã e depois ele deu um anel para outra irmã, essa outra irmã precisa de gueto desse primeiro? Ela vai precisar de gueto? Ela tem 18 anos, tá? Ela também ganhou o anel. Tá, aqui está um anel. Então ela ganhou o anel. Então vamos lá. Ela precisa agora de gueto desse cara? Não, essa aí não. Não, porque o casamento nem pegou. Não precisa. Porque... Não. Ó, vamos explicar de novo. Um caso normal. Agora, esquece o caso de menos de 12 anos. Finge que as duas têm... Uma 18. Tem 18 e outra tem 19. Tá. Então, ele casou com a primeira aqui. Agora ele casou com a segunda. Botou o anel na segunda. Funcionou? Não. Não funcionou. Então ela vai poder casar agora com outro cara... Então ela vai poder casar com outro cara sem gueto. Sem gueto. Agora o que acontece? Nesse caso é diferente. Porque nesse caso é uma dúvida o que aconteceu, se o pai gostou ou não. Aqui nesse caso, que ela tem 11 anos, então é uma dúvida se o pai gostou ou não. Então o que acontece? A gente fala assim, a Gumará fala, se ela for, ele deu gueto para ela, o que as pessoas vão falar? Deu gueto, quer dizer que casou e deu gueto. Então, na hora que ele casou com essa, então não funcionou, porque se deu gueto, quer dizer que casou mesmo. Se casou mesmo, essa segunda irmã
Está valendo o segundo casamento. Não, porque você não pode casar com a irmã mesmo depois do gueto. Ah, não, eu sou minha irmã. Minha irmã é irmã. É irmã. Pode casar com Não, pode. É isso aí. Tá? Se uma irmã adotiva, aí pode casar. Os dois lados. Tá? Só se uma. Agora- Olha, só se a outra. Mas a gente vai complicar mais ainda. Vamos explicar um pouco. Não precisa ser você uma irmã, Aqui, você é ó. filha do mesmo pai, você pode casar irmã. A princípio sim. Tá, vamos lá. Então vamos ver onde que a gente está. Então a Gemara fala assim, no momento que precisa do get, mas precisa também do miun. O que é o miun? Miun é aquele get quando o casamento não foi pela Torá. Aquela, por exemplo, o caso de miun normal é a moça que tinha 10 anos, não tinha pai, então quem casou ela foi a mãe. É um casamento de Rabaná, não é um casamento da Torá. Então, se ela quer separar ali, ela vai receber um get, que não é get, é um mion. Você entendeu? Não, Qual a aí diferença? Qual a diferença? Você está dizendo que se ela não tem pai, o casamento também não é válido? Não é válido. É porque Menos ele- 10. Ah, porque por causa da idade? Você tá falando? Por causa da idade. Então, o que acontece? Então, ela vai receber o mion. Mion é isso. Mion é quando o casamento não é da Torá. Então, o que acontece? Se o casamento... Agora, vamos explicar de novo. Se o casamento... Se ela casou agora, essa moça, pelo um casamento não da Torá, tipo... a mãe casou ela com esse cara. E fez o miun, que é tipo o get, tipo o divórcio, mas nesse caso. Ele pode casar com ela, com a outra irmã? Não. Ele não foi casado pela Torá com ela. Ele foi casado em Drabaná. Então, na verdade, vocês entenderam o problema agora? Oi? Vocês vão com a família. Então, aí o que acontece? Ele vai ter que... O problema é o seguinte, é óbvio que ele não pode casar, porque pelo menos em Drabaná, ela já foi casada com a irmã. Mas e se ele casou? Foi na marra lá, botou o anel, ela aceitou. Pela Torá, ele está casado, porque o primeiro casamento pela Torá não valeu. Então, o que acontece? Nesse caso, se ela quer casar depois com esse cara, vai precisar de um gueto aqui entre eles. Mas ela vai precisar de um miúdo? Ela não, essa aqui não. Essa aqui não tem história de miúdo porque ela tem 18 anos, tá vendo? Ela não tem história de... O problema dela é se vai precisar um gueto dele ou não. Então, fala do Mará assim. O que é miúdo? Então, miúdo é o gueto. Get bidrabaná. É o get nos casos que a Torá não falou que é casamento, mas nossos sábios falaram que é casamento. Para separar isso, basta o miun, não precisa ser o get. Caso de estupro, né? Get bidrabaná. Escuta isso. Não, agora vamos começar de novo. Espera, vamos começar de novo. Então, sabendo essas regras todas, isso que a gente viu antes. A gente falou assim, que ele foi lá e casou com a moça sem o pai, consentimento do pai. Quando o pai soube, a gente tem dúvida se o pai gostou ou não. Tá? A gente não sabe, na verdade, dentro do que aconteceu com o pai, se ele gostou ou não. Então a gente fala assim, vai precisar de get e vai precisar de miun. Ele vai ter que ter duas coisas aqui. Por quê? Get, que talvez o pai gostou. Então casou, então get para separar. E miun? Miun, porque se tiver só o get, quando ele dá o anel para essa outra aqui, as pessoas vão falar, não precisa nem dar get. Se quiser casar com esse terceiro. Porque casou com o primeiro. Para mostrar que talvez não casou com o primeiro, falam nós sábios, dá miúna aqui também. Dando miúna aqui também, vão falar, então não casou mesmo pela Torá, foi só uma coisa assim, porque ele deu miúna. Se nem casou pela Torá, pode ser que agora, quando ele deu o anel para ela, valeu o casamento. Então, se ela quiser agora casar com ele, então precisa antes do gueto dele. Por isso que Ramim, para alertar isso, que a gente não sabe exatamente qual é o status que teve entre os dois, e tomar muito cuidado com a irmã, sempre vai ter que dar um gueto para ela se ele casou com ela depois. Nós sábios falaram, precisa de gueto e precisa de miúna aqui entre eles. Isso a gente tinha visto antes. Agora a Gemara vai complicar um pouco mais. A Gemara vai falar o seguinte, e agora, se ele fez isso e depois ele morreu? E aí tinha um irmão aqui. A pergunta é, e o Ibum agora? Faz Ibum ou não faz Ibum?
Então, já estava na dúvida se eles casaram. Então, o que vai ter que fazer entre os dois? A Gemara, ela dá dois casos que pode acontecer. Ou assim, só isso, o cara morreu e acabou. Aí a pergunta é aquela mitzvah de casar com o irmão, né? O ibum, a mitzvah de casar com o irmão, quando não tem filho, etc. Mas a segunda opção é se ele chegou a fazer, vamos mudar de cor só para não confundir tanto. Ele chegou a fazer o ma'amar com ela. O que quer dizer o ma'amar? Quem se lembra o que é ma'amar? Ma'amar é porque, na verdade, o ibum, essa mitzvah de casar, essa mitzvah de casar com a mitzvah de casar com o ibum, com a mulher, perdeu o marido, não teve filhos, tinha antigamente a mitzvah da Torá de casar com o irmão, hoje se faz a halitzá, aquela cerimônia de tipo um gueto também, né, entre o Yavam, aquele irmão que tinha que casar com ela, e aquela viúva, recém-viúva. Então, o cunhado com a viúva, o cunhado é o Yavam, então a viúva é Evamá, então se faz para preservar a família, continuar, então se faz o ibum. Como é que se faz o ibum? Como é que é o casamento do ibum? É a relação entre homem e mulher. Esse é o casamento do ibum. Mas sábios falaram, não, vamos fazer uma coisa mais bonita. Vamos fazer um anel antes, que nem tem no casamento normal. Eles chamaram isso de ma'amar. Tá? Pré-ibum. Então, o que acontece? Se ele foi lá e deu o anel para ela, fez o ma'amar, é um casamento de Rabaná. É um casamento de Rabaná. Então complicou mais ainda. A pergunta é o que vai precisar. Então sobre isso que a Gemara vai tratar agora. Então vamos ler a Gemara, tá bom? Os dois pontos de 9 para baixo para cima. Agora, Davi, são dois casos diferentes ali. Isso, vamos lá. 9 linhas mais para cima ou 10 linhas mais para cima? O segundo irmão sem braço. Isso. Tá. Itman, Met, morreu. Morreu, quem morreu? Esse aqui. Esse aqui é aquele cara que tinha casado com a moça com menos de 12 anos. Ele foi lá e morreu. Então caiu diante do irmão para Ibum, para fazer o Ibum, cumprir a mitzvah da Torá, de continuar os filhos, a descendência. Amaravuna Amarav. Então falou Ravuna em nome do Rav. O Rav é esse que tinha que falar aquela lei ali do começo, do Get e do Ibum. Então, Amaravuna Amarav. Memaenet Lemamaro. Ve'eina Memaenet Lezikato. O que quer dizer isso? Memaenet é um miun. Miun é aquele get rabínico. Então ele fala assim, Memaenet vai ter que fazer o miun, essa cerimônia de miun entre ele e ela, Lemamaro, se ele fez uma amar. Mas não Memaenet, não vai precisar fazer miun, não vai precisar daquele get rabínico, Lezikato. O que é zikato? Quando uma moça, o irmão morre, já tem uma relação, uma situação que nasce entre o cunhado e aquela viúva que não tem filhos. É a zika. Aquela relação, eles têm já uma ligação, isso é zika. Mas então ele fala, se só tem essa ligação, esse zikato, essa ligação, não precisa fazer o miun. Esse get rabaná, não vai fazer esse miun. Agora o Gemara vai explicar mais aí, então vamos ver o que ele quis dizer. Keitzad asa ba'amar, ele fez uma amar, ele foi lá e já deu o anel para ela, para essa moça. Ele foi lá rapidinho, já deu o anel. Fala Gemara, sricha get, betzricha halitzah, betzricha imiun. Ele vai ter que agora fazer com essa moça aqui 3 coisas. Vai ter que fazer get, dar o get para ela. Vai ter que fazer halitzah. Halitzah é aquela cerimônia tipo de separação entre o Yavam, né, o cunhado, e a moça, no caso que eles não querem casar, é a halitzah, do sapato, do que cospe no pé, que ele já falou muitas vezes sobre isso. Essa se chama halitzah. Então vai ter que fazer isso também. Betzricha miun. E vai ter que fazer o get aquele get de Rabaná. Não, o caso aqui... Não, ele está falando no caso dele, não quer. Não querer ficar com essa menina de 11 anos. É aqui, o caso aqui, ó. O caso aqui. Então agora eles vão lá explicar. Por que precisa de get? Agora vai falar essas 3 coisas. Hã? Por que ele deu? Porque ele foi apressadinho.
Então ele... Ela que Hã? Ela que Então ele foi lá, deu... Mas agora deu um anel aí- de mamar. É. Não era pra ter dado? Não era, porque esse caso tá complicado, a gente nem sabia, a gente nem sabe se ele foi casado direito com ela, porque ela tinha menos de 10 anos, casou sozinha. Mas o pai Então, não não pode sabe, rejeitar. fala, separa isso, a gente não sabe que casou, não casou. O pai não pode rejeitar. O pai não dá pra ajeitar. Rejeitar. Rejeitar? É, o pai pode rejeitar, não Não, autorizar. no momento que... A pergunta é se ela já casou com ele, se o pai gostou no momento, e ela gostaria de casada, então precisa agora fazer a halitzá, não é? Isso que a Gemara vai começar a analisar agora. Vamos ver. E o pai não pode mais se manifestar? Morreu o pai? Não, o pai não tem mais o que manifestar, porque a pergunta é se ela já está considerada casada com ele ou não, com o Se falecido. deu anel. Não, com o falecido. E casou, No momento casou? que está casada com o falecido, E o que ele fez, o falecido? Casou normal? ele fez o kiddushim. Sem... Não chegou a nem... Talvez não sei nem... Não necessariamente precisa ter dado o anel, a roupa. Foi só o kiddushim. Tá? Então, fala Gemara, vamos ver. Se Haget, ela vai explicar agora porque você precisa de 3 coisas para essa moça agora. Se Haget, Shema Nitratsa Av B'Kiddushei Sheni. Esse caso é muito complicado. Se Haget, Shema Nitratsa Av B'Kiddushei Sheni. Então fala Gemara assim. Não... Então vamos ver. Talvez, olha só. Fala Gemara assim, vamos mudar de cor. Não, a verdade é o seguinte, não é exatamente isso. Na verdade, o pai ainda está... Você perguntou cadê o pai? Não, na verdade, a Gemara está considerando o pai ainda. A pergunta é, talvez... Vamos supor aqui, a gente tem agora 2 casos. Talvez o pai realmente não gostou quando esse cara casou com ela. Esse cara foi lá, na filha dele, com menos de 10 anos, não sei o que lá, casou, ele ficou revoltado, pode ser que não gostou mesmo. Mas pode ser que quando ele faleceu, desse segundo cara que foi lá e fez o mamar, ele sim gostou. Pode ser que sim, ele gostou. Ele falou, minha filha já está viúva também, já... Agora sim, gostou. Do segundo caso ele já gostou. O que vai acontecer? Pode ser que esse primeiro casamento não valeu e o segundo sim valeu. Se o primeiro não valeu e o segundo valeu, eles estão casados totalmente aqui, precisa de um gueto. Não precisa de boom, não precisa de nada, porque talvez o primeiro casamento não valeu. Por que precisa de quê? Porque tá casado. Pois é, isso Só pra você ver, se ele precisa de um gueto, se ele quiser se separar dela pra casar com a irmã, é isso que tá falando? Não, ele não tá casado. Isso aí não eu tive essa dúvida, a Gemara não entra a Gemara realmente ela não entra aqui no Nesses ponto, detalhes. se é uma obrigação fazer isso ou não. Para mim não ficou claro se é uma obrigação. Talvez que nem vocês estão falando. Caso eles não queiram, mas talvez. Tem que analisar isso se é uma obrigação, porque agora já está complicado, então é melhor separar e acabou. Pode ser que sim. Então, mas aqui eu não vi escrito aqui se isso é uma obrigação ou se eles realmente, em caso de decidirem se separar, não sei, tá bom? Mas de qualquer forma... Então, de qualquer maneira, ele ia precisar de um gueto. A Gemara... De qualquer maneira, tanto faz, né? Se ele quiser ficar com ela ou não. Se ele quiser... Não está claro para mim, não está claro se isso é... Mas, de qualquer forma... Não está claro. Para mim não está claro ainda. Não ficou claro se isso é uma obrigação ou não. Mas digamos que eles querem separar. Vamos facilitar o caso, vai. Digamos que... Parece... Acabou de casar, né? Parece que o natural era que... Não sabe se estão falando para separar, né? Por que eles iam... O cara quer separar de novo? Pode ser que eles tenham que fazer isso pela complicação do caso, entendeu? Mas tudo bem. Mas digamos, tudo bem. Não vamos entrar nesse ponto agora. Talvez tenha que esclarecer melhor esse ponto. Mas, de qualquer forma, vamos analisar. Se esse primeiro casamento, o pai não gostou, ela tem menos de 12 anos. Então pode ser que não aconteceu nada. Agora uma pessoa normal está casando com ela. Então, casou super, está totalmente casada. Precisa de um gueto agora para separar, se quiser separar. Então essa é a primeira opção. Então a Gemara fala, primeira opção é o get. No caso, eles não querem continuar juntos. No caso que não vão separar, vão separar. Mas ele casou com uma Gueto. Por que precisa de gueto? Não, pois é. Não, pois é, mas Não, pois é, ele deu um anel. O que é mamar? É o mesmo casamento que tem normal, só que é entre o Yavam e a viúva. Caso
eles não eram nem avam nem viúva, eram um homem e uma mulher normal, então foi um casamento normal, ele deu o anel para ela. É a mesma Então- marca aqui do Shen. Nesse caso, se a mulher fala, caso o pai, a gente não sabe exatamente o que o pai pensou, caso o pai não gostou do primeiro e gostou do segundo, então na verdade o segundo foi um casamento normal, então por isso que precisa para separar precisa o quê? Então, caso o pai, pois é, tudo aqui é na dúvida. Caso o pai É isso aí. gostou Do do casal. segundo. Então é isso que a mulher fala. Para isso precisa o quê? Agora o segundo caso, vamos ver que... Hã? O quê? Era menor de 12 anos e casou sozinha. O Davi tinha que... Ela não podia casar sozinha. Agora pergunta se o pai gostou ou não disso. O pai que devia casar. Aprovou o casamento. Vamos continuar. Mara fala assim. Sricha halitza shema nitratza ha'av b'kiddushei rishon. Halitza vai precisar aquela cerimônia de tipo uma separação entre o Yavam e a viúva, com cuspir no chão, sapato aqui, sapato de couro, etc. Então vai precisar de halitza se o pai gostou do primeiro casamento, mas não gostou do segundo. Se o pai gostou do primeiro casamento, então valeu o primeiro casamento. Agora, ele morreu, precisa fazer o ibum. Então, quer separar dos dois? Como se separa de um Yavam? Fazendo a halitza. Quando o falecido, a viúva vai casar com o irmão do falecido, ou não vai casar, precisa fazer uma halitza. Então aqui halitza. O Mara fala halitza. Se o primeiro casamento valeu. Halitza, se o pai, caso o pai gostou do primeiro. Eu estava questionando isso aí. Agora terceiro, agora é o miúno, vamos lá. Peraí. O pai gostou do segundo. O quê? Primeiro... Tá, agora falta o miúno. Fala Gmará. צריכה מיון, שמא לא נתרצה ולא בקידושי ראשון ולא בקידושי שני. ויאמרו, אין קידושי תופסים באחותה. Ok, então fala Gmará. Terceiro caso é o miúno. Não gostou de nenhum. O que vai acontecer? Vamos analisar. Ele não gostou do primeiro, não houve casamento do primeiro. Ele não gostou do segundo, não houve casamento do segundo. Não houve casamento nenhum. Se não houve casamento nenhum, para que precisa do miúno? Não precisa de miúno, na verdade. Ela não está casada. O problema é que, tudo bem, se a gente vai falar que não precisa de nada, o que vai acontecer? E se ele quiser casar agora com a irmã dela? Aí a gente vai falar e ele foi lá casar com a irmã dela. O que a gente vai falar? Teoricamente não poderia. Se ele fosse Não, é outro irmão casado, dela. Se É ele outro tivesse irmão. sido casado com ela, realmente. Se na Torá. casou aqui, tudo bem. A gente está falando num caso que ele já está dando gueto, já está dando halitzá. As pessoas viram que ele deu gueto e viram que ele deu halitzá, que deu halitzá. Então as pessoas vão falar, teve alguma coisa aqui entre ele e ela, está dando gueto, está dando halitzá. Agora ele tentou casar com a irmã, não aconteceu nada. Não precisa nem de gueto entre ele e ela e a irmã. Então se ela for agora casar aqui, vão falar, não pode, ela pode. Não, nesse caso não precisa da segunda irmã. Hã? Ele não gostou eu entendi que é nenhum dos dois. Ele não gostou, Não, mas ele quer Não, agora. sem Não, tudo tem bem. nenhuma. Não. O caso, se ele não gostou, o caso simples, se o pai não gostou de nenhum dos dois, não precisa dar nada. Na minha onda. Não dá nada, não casou. O pai não concordou, não casou. Era para não dar nada. Então por que dá o miúno? Dá o miúno para as pessoas ficarem alertas. Alertas com o quê? As pessoas vão ter na cabeça, tira o miúno, o que as pessoas vão ter na cabeça? Que esse deu get e deu uma halitzá. Quer dizer que parece que eles casaram. Aí, se eles casaram, o cara vai querer agora casar com deu um anel para outra irmã, vão falar, não deu nada, não aconteceu nada, porque você não pode dar um anel para uma irmã de uma mulher que você já foi casado. Nem pegou o casamento. Vão falar assim, a irmã agora falou, não valeu, eu vou casar com outro cara. Sem gueto. Ela não vai achar que ela precisa de um gueto. Mas na teoria, tem essa terceira opção, que não houve casamento não houve casamento nem do primeiro e nem do segundo. E quando esse cara foi casar com a irmã, ele casou com a irmã.
Então, para ela casar agora com uma terceira pessoa, precisa ter um get entre ele e ele. Então, para as pessoas ficarem alertas disso, se ele quiser casar com a... se depois ele deu o anel para ela, precisa ter o miun. Tendo o miun aqui entre ele e essa moça de 11 anos, as pessoas vão ficar alertas. Ah, talvez não teve nada entre eles. Se talvez não teve nada entre eles, quando ele foi lá e deu um anel para a irmã, ele casou. Então, se a irmã agora quer casar com ele, precisa ter um get entre ele e ela, porque teve alguma coisa entre eles. É a mesma coisa do aquele caso simples que a gente tinha começado antes, sem complicar. A gente falou a mesma coisa, tá bom? Então, precisa de mion caso o pai não gostou de ninguém. Meu não gueto, né? Dentro da banana. Pronto, então é isso que o Guimarães fala. Essa é a primeira opção. Tudo isso considerando que o cara, esse aqui já foi e fez uma amar com ela, já foi lá e deu um anel para ela. Se ele não deu nem anel, agora a gente vai falar a hipótese se não deu nem anel. Então é uma hipótese mais simples, tá? Então o Guimarães vai falar assim. Vamos continuar. Fala, Guimarães. Depois disso, o cara não tem a matéria de faculdade. Oh, Asaba Mamar. Agora ele não fez mamar. Fala, Guimarães, não fez mamar. Ele não deu esse anel. Ela chalitza bilvad. Aí, se ele não deu mamar, então precisa só da chalitza. Vamos entender por quê. Porque não casou. Então dá o Tá. Hã? Ele nem casou com ela, né? Então, o que aconteceu? Esse aqui tinha casado com a irmã e foi lá e morreu. Então, a gente tem duas opções aqui. Uma opção que o pai gostou e outra opção que o pai não gostou desse casamento. Se o pai gostou desse casamento, então agora precisa... houve aqui um casamento e agora que ele morreu, precisaria fazer o ibum. Então, você não quer que eles fiquem casados, então tem que fazer a halitzá. Então, isso que é camarada, precisa de halitzá. Agora, e no caso que o pai não gostou do primeiro casamento, não gostou, não aconteceu nada, e esse cara aqui não fez uma amar, não casou com ela. Então não aconteceu nada, ele não casou com ela, então não precisa de nada. Isso que o Guimarães está falando. Pergunta a Guimarães agora, então isso que o Guimarães falou, precisa só de halitzá. Ó, vamos ler. Lo... Não sabe mamar aí na sua. Lo asaba mamar eina tzricha ela chalitza bilvad. Fala, Guimarães, Maia Malta, por que você está falando isso? Tibai nami miun. Precisa do miun também. Shema yomro en kiddushin tofsim beachotá. Então, vamos falar, como assim precisa só de chalitza? Agora, vamos ver então o terceiro... Agora vamos... Não, já considera que... Tá, vamos pensar. Vamos ver o que o Guimarães está chegando a falar. O Guimarães está Não, falando assim. não precisa, porque não casou. Mas o mion é aquela... Vamos ver. Agora a gente está falando sem mamar. Sem mamar. Então a Guimarães fala que precisa só halitzá. Tá? Isso a gente fez as contas agora. Então pergunta a Guimarães se precisa só halitzá. Por que precisa só halitzá? Fala, Guimarães, vamos pensar então de novo. E a Guimarães fala assim. Sim, mamar não está casado. O que vai acontecer? Eles fizeram uma halitzá entre os dois. Se eles fizeram halitzá entre os dois, as pessoas que viram isso vão falar, fez halitzá? Não casou. Hã? Então teve alguma coisa aqui entre eles. E se agora ele vier e querer casar com a irmã? Aí a gente vai falar... Hã? Aí a gente vai falar... Não vai precisar de nada, porque ele já fez halitzá Então, e na verdade, talvez precisa. Por que talvez precisa? Porque talvez o pai não gostou desse casamento aqui, então ele não casou com... Ele não casou com essa irmã. E agora, se ele não casou, quando ele foi lá e casou com ela, o casamento foi válido. Então precisa de um gueto para separar disso. Então fala que o Guimarães precisa de mion. Cadê o mion? Pergunta o Guimarães. Cadê o mion? Segunda. Quê? Para a segunda. Não, faz o mion aqui
faz o miúno aqui, O cara tá morto, mais elementos o cara tá morto. Não, que Não, aqui, morreu ó, foi o aqui, irmão, ó. primeiro irmão. faz o miúno aqui Mas entre não teve eles. mamar. Não teve mamar. É, Mas teve. esse aqui, caso Então tentou, não teve nada, porque se não teve mamar, não teve nada. não teve. Mas aqui, mas pode, não teve Então mamar. por que vai dar mion se não teve mamar? Mas Por ele quê? casou Então com a vamos ver. segunda. Vamos ver. Miúna pra segunda. Vamos ver. Esse cara vai fazer a halitzá com ela. Você concorda que esse cara vai fazer a halitzá com ela? Vai. Então as pessoas vão falar, ó, tem alguma coisa entre eles. Então e se ele agora depois foi lá e deu o anel pra ela? Não pegou. Hã? Não pegou. Não pegou. Então, e se ela agora for casar com ele? Pode casar. Se fez halitzá, Pode qual o problema? casar. Pode casar? Não pode casar. Porque talvez o pai não gostou desse aqui. Então eles não casaram. No momento que eles não casaram, no momento que ele foi casar com ela, o casamento funcionou. Você tem que dar mamar pra quem? Você dando o miúno entre eles, alerta que talvez eles só tenham Dá uma um relação. sem mamar. Se dá um mion sem relação nenhuma. Para a pessoa ficar alerta, talvez é só rabínico que está acontecendo aqui. Se é só rabínico, no momento que ele foi lá e casou com ela, funcionou o casamento. Se ela quiser casar com ele, precisa de um gueto. Então isso que o miúno é só para alertar o pessoal, entendeu? É só para alertar que talvez não é uma coisa da Torá a relação que eles têm. Mas a halitzá não é Tá. suficiente para liberar a outra irmã? É suficiente, o miúno é só um alerta. Um irmão é um alerta porque você iria falar, teve halitzá entre eles, se teve halitzá entre eles, então se ele foi lá e casou com ela, o casamento não pegou, porque ela é irmã. Você podia pensar isso, mas talvez, para entender que a halitzá foi na dúvida, que talvez não precisaria de halitzá, e que se ele for casar com ela, o casamento funciona, precisa do miúno. O miúno vem alertar isso aqui. Isso que o Gamara falou. Se tiver halitzá, ele não pode casar com a irmã? Não. Aí que tá. Pode. Por que pode? De novo, vamos falar a regra. Aí que tá. Fala Gumará. Essa vai ser a resposta da Gumará. Sabe por que não precisa do miúno? Porque todo mundo sabe. A Gumará fala assim, que todo mundo sabe que não pode casar com duas irmãs. Não pode casar com a irmã divorciada, com a cunhada com a qual você divorciou. Mas todo mundo sabe que pela Torá pode casar com a irmã da mulher que você fez a halitzá. Você não fez o... Você fez, ou seja, se você só fez... Se você só fez a halitzá, ele e ela fez a halitzá. Vamos fazer o caso. Hã? Tem informações que escritas. Aí pode casar com a irmã dela. Pela Torá. Poderia casar. Por isso, fala, isso é uma coisa tão simples que todo mundo sabe que pode casar com a irmã da pessoa que fez halitzá. Então, o que acontece? No momento que teve halitzá aqui entre eles, e ele foi lá e casou com essa segunda aqui, todo mundo vai saber que pela Torá o casamento funcionou. Pode ser que rabinicamente não é bom ele casar agora com essa mulher, mas se ela quiser agora casar com ele, é óbvio que vai precisar de um gueto entre ele e ela. Todo mundo sabe disso, fala Gumará. Todo mundo que veio estudar aqui sabe Então ele era banana. Hã? Então miúdo ele era banana mesmo. Porque de Eurata ele poderia Miúno é casar. sempre drabaná. Ele poderia casar com a irmã tendo halitzá da outra irmã. Poderia. Mas teu pai tem que gostar. Tá? Ok, então isso que fala Gumará. Vamos ler a Gumará. Fala Gumará. Hoje em dia se faz miúdo? Hoje em dia ninguém casa com menos de 12 anos. A miúda só pra mim. Ela... Akol yodim ahot halutza de Rabanan. Todo mundo sabe que a proibição de casar com a irmã de alguém que você fez halitzá é só midrabanan. Ou seja, que proibição é essa? O cunhado... teve um casal, o marido morreu. A moça foi lá, então a moça caiu para... Isso aqui pode ser um caso que pode acontecer hoje em dia também. Tinha um casal, o marido morreu sem filhos. Tem a mitzvah de fazer ibum entre a mulher e o cunhado. A gente não faz ibum hoje em dia, a gente faz a halitzá. Teve a cerimônia da halitzá entre ele e ela. Se faz hoje em dia essa cerimônia. Hoje em dia não se casa os cunhados, não se casam, mesmo nesse caso que falece o marido. Hoje em dia mesmo, 5.773. O que acontece no caso hoje em dia real? No caso real agora, o que aconteceu? O caso real. Uma Tem um pessoa caso na minha família teve um... Eu tô até enganado. minha prima,
minha prima, no dia do Paga, não tem paga. faleceu, Acabou? chegou a casar. Eu vi que Rabado fez Aí, isso. o Eu vi que o Rabado rapaz fez casou isso. com a irmã dela. É, fazer bom. Casou com a irmã dela. O pai faleceu. Né? Não existe. Casou depois do casamento. Porque ela faleceu. Faleceu Onde uma ela- semana depois do casamento. Casou e faleceu? Ela casou, faleceu uma semana depois. Quem faleceu, a moça ou o homem? É porque eu era muito pequeno, vamos dizer. Quem faleceu, o homem ou a A mulher? moça faleceu. Aí o rapaz chegou, chegou a casar com ela, casou com a irmã dela. A minha prima de segundo grau. Isso foi aqui no Brasil? Paga em cima. Paga em cima. Já tem Paga tudo. 40 anos, 30 anos. Eu vi que Rabado aceita, eu não sei porque, eu vi alguma coisa Uns antiga. 40 anos isso, na verdade. Posso ter eu falar uma coisa que eu não sei, com certeza. É o padre, eu acho. Ele casou com ela, casou com a irmã dela. Outro pagador, você viu? Eu vi que Rabado permite esse casamento, eu posso estar enganado, não sei porque eu acho que eu vi. Esse não? Ó, vamos lá. Um caso agora. Um caso pode ser real hoje em dia. O homem... Um pouquinho de álcool no pagador, não é melhor virar para pagar? Certo. Uau. Você. Ó, tava o casal, o cara acabou de casar, tem 1, 2, 3 anos, não tiveram filhos, o cara morreu. O que é mulher não tem graça? No momento que o cara morreu, ele tinha um irmão. Hoje em dia, o que se faz? O irmão faz a halitzá. Tem aquela cerimônia, que ele tem um sapato de couro. Que a Gemara fala que... Até a Gemara explica que hoje em dia pode ser que a intenção dele de casar com ela não vai ser Lechem Shamayim para melhor das intenções. Então vai estar caindo na proibição de casar com a esposa do irmão. Sei lá, é uma coisa delicada. Fala a Gemara que a cerimônia de Halitzá. Então fez a Halitzá entre eles... Hã? Se Deus quiser, depois que Não casa. Não se casa na prática, não se casa. não posso fazer. Não. Hoje em dia não se casa. Agora, então fizeram a Halitzá. Não é isso? E agora? E ele quer casar, então, na verdade, com a irmã dela. Então fala a Gemara, todo mundo sabe que essa proibição dele casar com a irmã da mulher que ele fez Halitzá é só Midrabanan, é só rabínico. Pela Torá poderia casar com O essa irmã. Indrabão não pode. Hã? E não pode Indrabão. Vai aparecer. Por que não pode Drabano? Parece com divórcio. Se esse casal, na verdade, ele não morreu, ou morreu, não, tanto faz, mas antes de morrer, eles se separaram, Parece que tem alguma coisa entre... ele não morreu, revive ele, está vivo. Então, esse aqui separaram, ele pode casar com a irmã? Pode. Calma, desculpa. Calma. Outro caso, calma aí. Olha só. Se esse cara aqui, ele separou dela, separaram, ele pode agora casar com a irmã? Não. Não pode. Então isso aqui é parecido. Ele fez Halitzá com ela, então rabinicamente ele não pode casar com a irmã dela. Entendeu? Porque Halitzá é parecido com divórcio. Indrabão só. É. As Ramim falam, como todo mundo sabe que isso é Midrabanan, sabe que se ele dá um anel mesmo para ela, pela Torá pega. Então, para ela querer casar com alguém, vai ter que ter um gueto entre ele e ela. Isso que o Gemara falou. Tá? Vamos ver continuar o Gemara. Na prática, casamento e substituição falida, então... Akol yodim achot chalutza drabanan. Vamos falar que é drabanan. De Amar Reish Lakish, falou Reish Lakish, kan shana Rebbe, aqui estudou Rebbe, achot grusha mideoraita, casar com a irmã da moça separada é uma proibição da Torá, achot chalutza, mas a irmã da moça com qual você fez chalitza, midivrei sofri, é só midivrei sofri, é só midrabanan. Então vamos deixar aqui hoje. No meio, acabou no meio.